iniciando mais uma etapa aí de um estudo. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Pera, eu não entendi. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Ah. Conseguem ver aí? O que eu queria perguntar aqui está, ó, assim que você ajeitou aí para gravar, entrou um negócio aqui na minha tela escrito assim, esta reunião está sendo gravada pelo anfitrião, não, né? E aqui embaixo, aqui eu posso apertar entendi? Sim. Pode. Hã? Isso. Pode. Tá bom, vou apertar no entendi. Pronto. Se estivesse te avisando que a reunião está sendo gravada. Certo, obrigada. Bom, então sejam todos bem-vindos. A Escola da Bíblia, né, a gente vai informar aí que ela é totalmente sustentada por cristãos e tem um profundo desejo de espalhar a palavra de Deus em todo o mundo. É justamente por isso, né, que os nossos cursos são gratuitos, nós não cobramos nada. Tá? Inclusive, normalmente a gente fazia as aulas presenciais. E quando nós realizamos essas aulas presenciais, nós fornecemos também a apostila, né, aos alunos, nós imprimimos, entregamos aos alunos. Se estiver faltando alguma Bíblia, nós entregamos uma Bíblia também. Então, a nossa intenção é oferecer aquilo que Jesus nos concedeu, né, de forma gratuita. Então, nós não cobramos nada, apenas o seu tempo mesmo, né? Como fala aí, os alunos apenas investem o seu tempo no decorrer do estudo, né, do curso e nas tarefas que serão passadas. Okay? A Escola da Bíblia, ela procura dedicar-se ao estudo e ensino da Bíblia com fidelidade às Escrituras. Então, o nosso propósito é ensinar somente a Bíblia, okay? Com o desejo de criar unidade entre todos aqueles que seguem a Jesus. Não vamos discutir religiões nem doutrinas, mas nós vamos apresentar, colocar aqui, né, em pauta o que a palavra de Deus nos diz. Apenas o que a palavra de Deus fala. Então, alguns requisitos, né, é a participação das aulas online, né, e realizar as tarefas. Pelo menos 80% das aulas. Provavelmente, eu não devo ter atualizado aqui, são 15 aulas, mas 80% das aulas, de 11 a 13 aulas aí para ser concluída, né? Porque a gente vai disponibilizar também um certificado, né, para vocês no final do curso. Então, ao término de cada aula, será disponibilizada a lição em PowerPoint. É a lição que eu vou trabalhar aqui, eu vou disponibilizar para vocês no grupo, e vocês podem armazenar, deixar gravado num celular ou num computador, que vocês podem reavaliar depois dessas aulas aí. As notas, né, serão dadas ao responder todas as questões. A gente vai passar também, além desse arquivo do PowerPoint, a gente passa também um link que vocês clicam lá e vai ser direcionado a uma página que vocês vão responder algumas perguntas. Ao final de todas as perguntas, o próprio site ali, no aplicativo, já vai dar a pontuação. E cada pergunta valerá um ponto. O aluno terá o direito ao certificado no final do curso, desde que venha atingir as frequências das aulas. Ok? E também fazer todas as tarefas. Então, é importante participar das aulas e também realizar as tarefas, para que no final a gente possa aí entregar o seu certificado também de forma digital. Tá, ok? Depois vocês podem imprimir e guardar como uma recordação aí na casa de vocês. O objetivo aqui não é avaliar a pontuação de cada um, não é isso. Okay? Mas a intenção é incentivar sobre a importância de obedecer a palavra de Deus. É só algo que eu ouvi e eu trago para esse estudo também, quando nós realizamos um curso de NR10, né, NR35, que
é a questão de segurança do trabalho, o professor uma vez disse assim, ó, eu não me importo se você tirar 0, mas desde que você aplique todos os dias os procedimentos no seu cotidiano de trabalho. De repente, alguém pode tirar nota 10 do curso, mas ele não aplica, né, aquilo que aprendeu no seu cotidiano de trabalho. Então, não importa as notas. O importante é que você compreenda, entenda e coloque em prática os ensinos aqui dados. Okay? Amém, graças a Deus. Amém. Então, a lição que será entregue são um auxílio para o aluno se exercitar e fixar melhor o assunto tratado na aula. Tá? Os exercícios para casa são uma oportunidade de aprofundar ainda mais no assunto. Então, você pode rever, reavaliar, e surgindo dúvidas, pode chamar tanto eu como o Carlos aí, que a gente vai estar disponível aí para poder tirar qualquer dúvida. Os horários das aulas, às 19h30 às 21h30. Caso seja necessário, a gente estende alguns minutos, ou então a gente finaliza na próxima semana, ok? Provavelmente algumas aulas aí, a gente não consegue terminar numa aula só. Materiais necessários. Apenas uma Bíblia, uma caneta, um lápis, alguns papéis, cadernos para vocês fazerem anotações. Procurem também qualquer coisa, fazer alguma pergunta. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, anotem a pergunta, aí espera a oportunidade, né? Aí vocês façam a pergunta, tá ok? Só para a gente tentar adiantar a aula e parar algum período ali durante a aula para poder ouvir as perguntas de vocês, ok? Essas são as lições que nós vamos abordar, tá? Hoje nós começamos aí com a introdução, a segunda aula, os princípios importantes no estudo das Escrituras. Faremos aí uma visão global da Bíblia, pegando desde Gênesis até o final do Novo Testamento, Apocalipse. Falaremos aí sobre as duas alianças, sobre a autoridade religiosa, a segunda vinda de Cristo. Falaremos sobre a salvação, uma dádiva de Deus, o plano do reino de Deus. Onde será que está o reino? Vamos falar sobre isso aí. A organização da igreja bíblica, a adoração da igreja bíblica. Na quarta-feira, o Carlos vai estar se aprofundando mais nesse tema, então quem queira participar, ok? Aproveita a oportunidade. Falaremos dos dízimos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E as nossas 3 últimas lições, nós chamamos de as 3 medidas do Espírito Santo. Falaremos sobre a presença interior, o batismo e os dons milagrosos do Espírito Santo. Eu creio que são todos assuntos importantes. E, com certeza, vai abrir uma visão muito boa para todos nós. Okay? Então, espero que vocês participem aí e vamos tirar nossas dúvidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós encorajamos comentários e perguntas dos alunos durante a aula, porém nos ajudem, né, a permanecer dentro do assunto do dia. Caso a sua pergunta seja relacionada a um outro assunto, então na próxima aula que falará daquele assunto, aí a gente trata melhor, ok? Porque senão a gente vai estar, eu não vou lembrar agora o ditado, né? Passando a carroça na frente dos bois, né? Mais ou menos assim, né? Então, vamos construir. A gente fala que o estudo da Bíblia é como uma construção de uma casa. Você começa com um alicerce, você vai colocando os tijolos, vai colocando a janela, as portas, vai colocando o telhado. Amém. Então, é tudo gradual. Então, vamos iniciando até a gente chegar no assunto determinado e se alguém tenha dúvida. Ok? Durante as aulas, a gente pede que mantenha os microfones desligados e habilitem quando a gente for fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta. Aí vocês possam responder, tá? A sua presença no curso para estudar o que a Bíblia realmente diz sobre os diversos assuntos que compõem o nosso programa é um motivo de muita alegria para nós, né? Isso aí, muita satisfação.
Que Deus possa abençoar o tempo em que estaremos juntos, com a finalidade de conhecer melhor a sua palavra, a palavra de Deus. Faça bom proveito dos estudos. E é um lema que nós não podemos deixar, ok? Deixe a Bíblia falar. Esse é o nosso tema. É o nosso lema, aliás. Deixe a Bíblia falar. Aonde a Bíblia não falar, eu, em temor e respeito a Deus, eu permaneço calado. Aonde a Bíblia vai ensinar, vai falar, então sim, a gente fala. Mas quando a Bíblia não fala, a gente também fica mudo, né? Vamos respeitar a palavra de Deus. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu vou colocar agora a nossa lição de fato. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Para mim, está tudo em paz. Ok. Então, vamos lá. Bom, a teologia bíblica, né? Quando nós falamos sobre o estudo da Bíblia, o nosso curso, né, é o princípios, né, da fé cristã. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nós sempre vem algo em mente, né, sobre teologia. Então, o que é teologia, né? Isso no ponto de vista das Escrituras, ok? Nós vamos observar um pouco isso daí. Antes de entrarmos em qualquer estudo de qualquer livro da Escritura Sagrada, nós devemos lembrar que, do mesmo modo que nós nos alimentamos em nosso cotidiano, né, a palavra de Deus, ela também deve ser o nosso alimento diário, a fim de saciar a nossa fome e sede espiritual, de um Deus invisível, mas que constantemente fala conosco, quando a gente dedica, quando nós nos dedicamos a ouvir a voz de Deus, mediante a palavra de Deus. Amém. Então, Deus fala com a gente? Sim. Como Deus fala com a gente, né? Deus escolheu um método de se comunicar conosco. E esse método é através da palavra de Deus, é a Bíblia. Não há outra forma. Esse estudo, a gente sempre fala que está direcionado para todas as pessoas. Aquelas pessoas que nunca abriram uma Bíblia e as pessoas que já têm um conhecimento e querem se aprofundar, querem entender melhor alguns assuntos. Então, esse estudo é para todos. Eu coloquei aqui apenas alguns exemplos, né, como procurar algumas passagens. Eu achei interessante porque algumas vezes as pessoas não sabiam como procurar, principalmente identificar aqueles sinais, né, 2 pontinhos, a vírgula, aquele tracinho. Como exemplo aí, ó, o primeiro exemplo, João, capítulo 8, aí tem aqueles 2 pontinhos que parece como se fosse um horário, né, um relógio. Esse ponto aí, ele separa o capítulo do versículo. Então, ali, ó, João, capítulo 8, versículo 1, e quando aparece a vírgula, a gente pula para o próximo versículo. Nesse exemplo, ó, capítulo 8, versículo 1, versículo 5 e versículo 8. Então, leremos 3 versículos, tá? É só um exemplo, não precisa abrir a Bíblia, não. Quando nós temos aquele tracinho, como no segundo exemplo, João, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 8, ok? Aí você vai ler o versículo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Regis, Quando aparece... Oi? A tua tela está parada, não está mostrando para mim. Os outros alunos, todos estão vendo? Não, eu estou com a tela está parada. A tela está parada. Mas ele não está mostrando, ele só está... Ele Ele não está mostrando a Bíblia. A minha também está parada. Não está marcado aí como ler as passagens? Não Não, está não tá mostrando mostrando. aonde você está falando, que você está falando, olha isso, olha aquilo, não está mostrando. Isso. Então. Vou tentar de novo. Isso,
Deve ter, talvez, parado. Isso, apareceu. Ok, Agora sim. é isso aí. Obrigado. Às vezes, para mim, está indo normal aqui. É bom que vocês fiquem atentos aí também. Para aí qualquer coisa, chama a gente aí. Obrigado, tá? Nada. João, capítulo 8, versículo 1, ponto e vírgula. Aí já começa um outro capítulo. Aí seria capítulo 9, versículo 5. Ok? O outro exemplo lá no número 4 é João capítulo 8, versículo 5 até o 9, e também capítulo 8, versículo 5 até o capítulo 9, versículo 6. Então, você vai ler diretamente essas passagens, todos esses versículos. Ok? O outro exemplo, o último exemplo aí, ó, João capítulo 8, versículo 5 até o 10, ponto, vírgula. Marcos, capítulo 5, versículo 6 ao 8. Então, o ponto e vírgula vai separar um capítulo ou um livro do outro. Tá? É só apenas para vocês entender um pouco sobre esses sinais aí que aparecem normalmente quando você vai fazer um estudo, né? Ok? Lâmpada, quem já ouviu esse salmo? Apareceu aí, cara? Apareceu. Meu apareceu. Apareceu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 5. Agora, que lâmpada será que é essa que o salmista tinha em mente? Será que essa lâmpada que está clareando aqui a minha sala, aliás, o meu quarto, ou talvez a sala da sua casa, será que era essa lâmpada que ele tinha em mente? Não, né? Com certeza não. Até porque naquela época não existia essa lâmpada que nós temos hoje, né? Através da energia elétrica. Era uma lâmpada, né? Que colocava naquele frasquinho, naquela vasilhinha, onde colocava azeite, acendia ali aquele pavilzinho, então iluminava. Só que aquela lâmpada iluminava apenas o redor. Há, historicamente, que alguns colocavam até em seus pés algumas lâmpadas para que eles pudessem andar. Então, essa lâmpada que o salmista tem em mente é que a palavra de Deus nos dá a direção. Todos nós que buscamos uma direção espiritual, todos nós que almejamos ter a vida eterna, nós precisamos ser direcionados até esse alvo. Então, quem vai nos direcionar? É a palavra de Deus. É por isso que o salmista coloca isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós só vamos conseguir caminhar sem tropeçar, sem cair, quando nós deixamos a palavra de Deus nos direcionar. Quando ela, de fato, é essa luz para o meu caminho. Espero que seja para vocês. Provérbios, capítulo 18, versículo 15, vai falar que o coração dos que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Creio que Deus está contente, está muito feliz, porque vocês estão tendo esse discernimento. Vocês estão sendo sábios, porque vocês estão procurando a palavra de Deus. Vocês estão valorizando, né, a palavra de Deus e doando, né, vamos dizer assim, esse tempo que vocês têm em me ouvir, em ouvir o Carlos aí também, em falar da palavra de Deus. Mas aquilo que nós estamos querendo passar para vocês é a vontade de Deus. Então, muito obrigado e com certeza Deus está muito contente pela decisão de vocês de estar passando esse tempo com a gente em ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Vocês são sábios aos olhos de Deus. Eu vou pedir para quem quiser participar, em habilitar o microfone, que eu vou fazer algumas perguntas. Okay?
Aí é só uma ilustração, uma foto da Bíblia, né, aberta. As divisões principais da Bíblia. Quais são as divisões principais da Bíblia? Novo, Velho Testamento e Novo Testamento, não é? Eu já passei aqui, ó. O significado da palavra Bíblia. Não sei se alguém viu aí, mas qual o significado da palavra Bíblia? Alguém? Tá bom. Tem um significado, né? A Bíblia não é uma palavra portuguesa, do português, né? É um conjunto de livros. Isso, um conjunto de livros. São livros, né? A Bíblia, então, a Bíblia é um livro, mas que contém vários livros. Então, podemos dizer que a Bíblia, ela é uma biblioteca. E quantos livros a Bíblia possui? Alguém já teve essa curiosidade? Do Velho até o Novo Testamento. Quantos livros nós temos em toda a Bíblia? Eu já aprendi algumas vezes, mas agora esqueci. Ó, 66 livros. quantos? 66? É 96, não é? 66. Eu acho que foi isso que você respondeu, né? Deu uma cortadinha. 66. Agora, quantos livros há no Velho Testamento? Alguém? 39. 30. 39. 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso. 39 livros. Quais os idiomas que foram escritas a Bíblia? Alguém já teve essa curiosidade? Aramaico. Aramaico é um. Hebraico, aramaico e... Tem mais um. Tem mais um, são 3. Estou tentando lembrar. Só uma curiosidade, o hebraico... Oi, desculpa, pode falar. Não tem grego, tem? Exato, é o grego. Ai, eu falei com medo que não era. Não tenha medo de errar, não. Pode responder. Então, é isso. Ó, a maior parte do Velho Testamento foi escrito em hebraico, que era a língua materna dos israelitas, né? E uma porção, ela foi escrita em aramaico. A gente vai entender mais para frente por que foi escrito em aramaico. Porque houve um tempo em que o povo de Israel ficaram cativos da Babilônia. Quem lembra disso? Quem já ouviu essa história, né? Então, a língua dos babilônios era aramaico. Então, para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus, foi feito cópias, né, do aramaico. Então, mas no original hebraico, algumas porções, principalmente em Daniel, que Daniel estava no cativo, né, lá na Babilônia, foi escrito em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. E hoje a gente fala em grego muitas vezes, não fala? Sim ou não? Qual é a pergunta, professor? A gente fala bastante em grego atualmente, não fala? Vocês vão ver que sim. Dá um exemplo aí. Ai, meu Deus. Quantas pessoas escreveram aproximadamente? Agora ficou só um milagre. É pergunta difícil, né? Só um milagre agora da minha vida. Isso não vai mudar nada a sua vida espiritual. Como eu falei, nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Então, são observações, né? São detalhes que é interessante a gente saber. Cerca de 40 homens, desde o Antigo até o Novo Testamento, 40 homens aproximadamente. Okay? Durante quanto tempo? Outra pergunta difícil, hein?
Quanto tempo levou para que toda a Bíblia fosse escrita? O Antigo Testamento levou um bocado de tempo. Já o Novo Testamento, tem menos. Não sei. 1.500 anos aproximadamente. Okay? Na história, o Velho Testamento, vamos colocar 1.000 anos, porque houve um período que é o chamado intertestamentário. O que seria esse período intertestamentário? É um período em que Deus não falou com ninguém. Ninguém escreveu nada. 400 anos. Então, 1.000 anos sendo escrita, começando lá com Moisés, né? 400 anos de silêncio da parte de Deus, e os 100 anos aí, compreende aí o período do Novo Testamento. Então, no geral, 1.500 anos. Quando nós falamos em datas, tá, gente? Entenda que é aproximado. Nós não vamos usar, não, é 1.500 exato, não. É aproximado, até porque ninguém tem essa exatidão. Mas é um período aproximado de 1.500 anos. Ok? Bom, o Velho Testamento, nós temos 4 divisões aí principais. Sendo lei, né, os 5 livros da lei. Nós temos livros de história, aí vai ser Juízes, Josué, Ruth, enfim. Aí a gente vai se aprofundar mais nisso daí depois. Temos poesia, Jó, Provérbios, Salmos, Cantares, e nós temos os profetas. Esses profetas, eles estão divididos em 2 partes. Profetas maiores e os profetas menores. Por que isso? Não é porque um profeta é melhor ou mais importante que o outro. É apenas a questão da quantidade da escrita, né? Vamos ver lá, Isaías, Daniel, Jeremias, são vários capítulos, né? Tem profetas que têm 60 capítulos. Já os profetas menores, alguns têm 3, 4, já são escritas, tá? Mas não é isso não é em questão da importância, não. Okay? Já o Novo Testamento, nós temos lá os evangelhos, né? As 4 primeiras cartas lá dos evangelhos. Nós temos também história. Uma pergunta. No Novo Testamento, nós temos um livro de história. Quem sabe qual é esse livro de história no Novo Testamento? Atos. Atos. Muito bem. Atos, você vai ver a história da igreja. A igreja que foi estabelecida por Jesus em desenvolvimento. Então, quer saber da história da igreja? E dentro da história de Atos, nós vamos ver várias viagens missionárias. E essas viagens missionárias resultou em quê? Em igrejas estabelecidas. Tendo essas igrejas estabelecidas, o que era necessário para confortar, para ensinar essas igrejas estabelecidas? As cartas, não é? Então, nós temos aí as cartas paulinas, que é a carta paulina. São as cartas que Paulo escreveu. E temos as cartas gerais. Temos lá 1 João, 2 João, 3 João, temos Pedro, Tiago, né? Então, são cartas gerais. Então, dentro do contexto de Atos, da história de Atos, várias igrejas estabelecidas. E dentro desse Atos, várias cartas vão ser escritas, né? Por quê? Só um exemplo. Paulo, em algumas viagens missionárias, ele passa lá na cidade de Corinto. Então, vai surgir qual carta do Novo Testamento? 1ª e 2ª Coríntios. Paulo, ele vai viajar e passa lá em Tessalônica. Qual carta vai ser gerada ali? 1ª e 2ª Tessalonicenses. E assim vai. Então, todas as cartas do Novo Testamento compreendem esse período de história da igreja em desenvolvimento. Ok? Ah, tá. E temos a carta de profecia, né? Acho que todos sabem qual carta é essa, né? Do Novo Testamento. Quem sabe?
fala sobre profecia. Apocalipse. Apocalipse. Então, evita Apocalipse, né? Mas vocês vão perceber que a Apocalipse é uma carta muito boa, uma carta de conforto para aqueles cristãos que estavam recebendo aquela carta. Então, não precisa ter muito medo, não. Ela é uma boa carta, uma carta de consolo, de conforto. A gente vai falar, talvez, um pouquinho mais para frente. Bom, antes de iniciar, eu só vou pedir, por favor, o Carlos, ficar de olho no tempo aí. O meu celular toda hora está parando, mas é o Carlos que fica de olho aí, tá, Carlos? Qualquer coisa você me fala, ó, tempo esgotado. Então, antes de iniciarmos nossos estudos, precisamos tomar algumas atitudes como princípios, né, para o aprendizado, para não incorrermos em erros ou debates. Então, a nossa ideia aqui também não é debater, mas sim buscar o crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus, procurando visar sempre o bem comum uns aos outros. Então, devemos carregar em nossa mente algumas atitudes para a nossa própria vida, e principalmente aqui também em nossos estudos, né? Vamos ler um pouco Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Eu vou pedir, quem tem uma Bíblia fácil aí para poder ler para a gente, pode levantar a mão aí. Eu não consigo ver todos. Provérbio, capítulo o quê, professor? Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Verso 7. É para ler? Pode ler, por gentileza. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Tá aqui. Oi? Pula lá para o capítulo 9. Está vendo o Tá. ponto aí, ó? Capítulo 9, versículo 10. Não, achei. Porque o diadema da graça serão para a cabeça e colares para o teu pescoço. O 9. Capítulo 9, versículo 10. Ai, não, então pede para outro ler aí, que eu já me perdi. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Ok, obrigado. Temor, então, que nós vemos aí, temor e respeito. É uma atitude muito importante que nós precisamos ter em relação à palavra de Deus. Ao longo dos estudos, nós vamos perceber uma característica de Deus. Ele é muito específico naquilo que ele quer. Muito específico. A gente vai falar, mas só um exemplo. Quem que construiu uma arca para salvar a família e vários animais de um dilúvio? Quem foi ele? Noé. Deus pediu para que ele construísse a arca com que tipo de madeira? Alguém lembra o tipo da madeira que era? Se não lembrar, não tem problema, tá? Eu vou falar. Isso, cipreste, né? Agora, imagina se Noé chegava, esse cipreste está muito longe, acho que eu vou usar eucalipto mesmo. E aí, podia? Não. Por quê? Quando Deus dá uma ordem, quando Deus ele está sendo específico em algo, ele está eliminando qualquer outra possibilidade. Qualquer outra possibilidade. Quando Deus fala que ele quer a madeira desse cipreste, ele já está eliminando a acácia, o eucalipto, a peroba do norte, enfim. Ele está sendo específico. Quando Jesus fala no Novo Testamento sobre a ceia, sobre o pão sem fermento, sobre o suco da videira, será que eu posso colocar, né, Carlos, como o Carlos às vezes fala, eu posso colocar bolo de fubá no lugar do pão? Fica bom, hein?
A não ser que seja acompanhado de um bom café, né? Pão de queijo é perfeito. Depois eu quero falar sobre esse mesmo assunto. Posso aqui? Você quer fazer uma pergunta? Não, é aqui, ó, onde o professor mandou ler, que é o capítulo 9, lembra? Foi o 9, né? Capítulo 9. Isso. Tudo bem. Então, mas olha que coisa mais linda quando o professor falou que Deus mandou Noé construir e ele pegou madeira da primeira qualidade, né? Uhum. E aqui, capítulo 9, verso 1, olha que lindo, ó. A sabedoria já edificou sua casa. Quer dizer, e já lavrou as suas 7 colunas. Quer dizer que ele reforçou bem, fez aquele barco que seria a casa dele, né, no caso, né, por muitos dias. Uhum. Mas ele usou de sabedoria. A sabedoria já edificou sua casa. Veio na minha mente a construção do barco, né, com madeira de primeira qualidade, de primeira linha. Era isso. Amém, obrigado. A sabedoria, ela está em obedecer a palavra de Deus, né? Noé foi muito sábio e obedeceu às instruções de Deus. Deus era muito específico quanto às medidas, né? 10 côvados é só um exemplo. O côvado, para quem tem dúvida, é praticamente a medida de um antebraço, tá? Entendi. Então, vamos colocar em metros aqui. Deus pede para fazer cortar a madeira com 10 metros e meio de comprimento. E Deus passou alguns centímetros a mais, tem problema? Espera aí, Deus foi específico. Então, faça aquilo que Deus mandou. Tem específico, ok? Então, é esse temor e respeito que nós precisamos ter com a palavra de Deus também, ok? Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Quem pode ler para a gente? Quem ainda não leu, quem queira ler. Meire, pode ler para a gente? Eu posso ler Jeremias 9, Jeremias 9, 23 e 24. 24. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico na sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar de alguma coisa, que se orgulhe de me conhecer e entender que eu sou o Senhor. Eu sou aquele que cumpre com as suas promessas. Eu sou aquele que julga com retidão e espalha a justiça pela terra. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, falei. Uma linda passagem, né? De Jeremias. Humildade. Somos sábios aos nossos próprios olhos? Não. Mas precisamos nos gloriar na sabedoria de Deus e obedecer a palavra de Deus. Provérbios, né? Também, Isaías, vai falar sobre a confiança em Deus. Então, vocês podem ler essas passagens aí. Confiança em Deus. Em quem nós confiamos? Única e exclusivamente em Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos, nem em outras pessoas. Nesse aspecto, né, de sabedoria, de entendimento, de certeza de salvação. É só Deus que pode nos dar. Então, nós precisamos confiar em Deus. Definição da teologia bíblica. Então, a etimologia da palavra teologia. Quando a gente fala sobre teologia, né, é uma palavra que vem do grego. Significa nada mais, nada menos do que estudo sobre Deus. Estudo, P-O, né, significa Deus, e logia é estudo. Quando eu falei que a gente fala grego, né, normalmente em nossos dias, quando nós vamos, eu uso óculos, o Carlos usa óculos, nós vamos ao oftalmologista, né? O que o oftalmologista faz?
ele estuda todos os olhos, né? Uma outra é urologia, ginecologia. Está vendo que sempre tem esse logia no final? Quer dizer que estuda aquela determinada referência do corpo, enfim. Então, nós falamos grego, normalmente, às vezes, a gente não percebe. Então, assim, a teologia é um estudo de Deus, das doutrinas relacionadas com Deus, sua pessoa, o seu caráter e a sua criação. Então, a teologia, ela pode ser compreendida, porém requer explicação, através de análise do texto, dentro do seu contexto. Algo muito importante que nós vamos aprender na próxima aula, sobre alguns métodos em como estudar a Bíblia. Você não vai sair daqui aprendendo, nossa, eu sei tudo da Bíblia. Não. Creio que os melhores estudiosos, os melhores professores, ainda estão alcançando, ainda estão buscando se aperfeiçoar no estudo da palavra de Deus. Então, nós aqui somos uns meros estudantes também. Então, nós temos muito, muito que aprender. Mas nós vamos dar, pelo menos, alguns passos, algumas ideias sobre como você fazer o seu próprio estudo dentro da sua casa. Algumas maneiras, alguns métodos para você usar, que você vai conseguir compreender a palavra de Deus. Isso a gente vai ver na próxima aula. Existem alguns tipos de teologia, né? E precisamos estar atentos a esses tipos de teologia. Existe a teologia filosófica, que é aquele estudo de Deus do ponto de vista da ciência, da psicologia, da sociologia e da lógica. Se alguém chega tipo, o universo foi criado de uma explosão, o Big Bang. Então, as pessoas vão tentar explicar a criação não de acordo com Deus, de acordo com o poder de Deus, mas de acordo com a ciência, com a psicologia, tudo que não está relacionado a Deus. Temos teologia religiosa, que seria um estudo de Deus do ponto de vista de autoridades ou de homens, mas dentro da religião. Eu falo isso porque, às vezes, há vários meios de estudo, mas que vão estar voltados para determinada doutrina. A única doutrina que nós temos, e nós vamos ver no decorrer do estudo, é a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus. Essa é a única doutrina que nós temos biblicamente. Então, toda teologia ela precisa ser avaliada. Qual é a fonte dela? Qual é a fonte da teologia? Okay? Então, às vezes, pessoas querendo impor alguma ideia religiosa, eles vão criar argumentos para que você creia naquela religião. E nós sabemos que nem o próprio Jesus participou de nenhuma religião da época. Pelo contrário, Jesus, ele falava apenas da vontade de Deus. E é o que nós vamos fazer em nossos estudos. E temos a teologia bíblica, que é o estudo de Deus do ponto de vista das Escrituras Sagradas. É essa a extensão que nós temos sobre a teologia bíblica. A diferença básica entre essas teologias é a fonte da compreensão. Então, toda a nossa fonte dos estudos será voltada para a Bíblia. Lembra lá do nosso lema? Deixe a Bíblia falar. Aonde a Bíblia fala, nós falaremos. Aonde a Bíblia se cala, olha, colocamos um zíper em nosso Amém, glória a Deus. Sistema de estudo de teologia bíblica. Nesse processo, devemos buscar toda palavra que procede da boca de Deus. É o que fala lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Lembra que Jesus foi tentado pelo diabo? O que o diabo fez com Jesus? Quais foram algumas das formas que o diabo tentou Jesus? Ele usou o quê? Alguém lembra? O diabo usou a própria palavra, a própria Bíblia. A própria palavra. A palavra,
própria Neide Bíblia. respondeu, mas estava desativado o microfone, mas eu consegui ler, porque ela falou a palavra, né? Exatamente. O diabo tentando Jesus com a palavra de Deus. Ah, se é filho de Deus, porque está escrito, né? Dará ordem aos seus anjos e tal. Também está escrito, Jesus falou. Olha a diferença. A pessoa pode usar a palavra, mas em seu contexto errado? Pode. O diabo tentou fazer isso. Mas Jesus, trazendo no seu contexto verdadeiro, respondeu, confrontou o diabo. E nós precisamos ter essa mesma inteligência, porque Jesus era muito inteligente. Jesus era inteligente. Então, Jesus sabia usar as palavras. E nós precisamos também aprender a palavra de Deus para também nos distanciar do pecado, do inimigo e nos proteger a nossa vida espiritual. Então, toda palavra que procede da boca de Deus, nós precisamos aprender e colocar em prática em nossa vida. Então, a Bíblia é a fonte de teologia e devemos ouvi-la. A teologia é um estudo global da Bíblia, assunto por assunto, pesquisando toda a Bíblia para ver todas as passagens ou todas as informações bíblicas e históricas, né, sobre cada assunto, levando em consideração, claro, as duas alianças, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E buscando compreender que no Novo Testamento, Jesus Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele nos oferece luz para compreender as revelações mais antigas. É interessante a gente observar essa questão sobre conferir na Bíblia todo o assunto. Só um exemplo, nós falaremos sobre dízimos, né? Daqui a algumas aulas. Ok. Agora, para mim entender sobre o dízimo, aonde eu vou buscar as informações? Eu vou apenas em uma passagem? Vou usar um exemplo, né? Uma passagem que é muito conhecida. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, né? Uma passagem muito conhecida. Mas eu vou apenas focar nessa passagem? Eu vou buscar outras passagens que dão referência a esse assunto. Então, eu preciso buscar todas as referências sobre determinado assunto. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. Eu vou apenas, um exemplo, lá em Atos, capítulo 2. Não. Tem outras passagens que vão falar sobre o Espírito Santo. Então, eu preciso conhecer todas. E, então, eu entender, de fato, o que esse assunto está dizendo, né? Esse é um ponto importante em nossos estudos. Não fiquemos apenas com um ponto, mas vamos analisar todos. Isso se chama o contexto daquele assunto. Ok? Propósito e importância da teologia bíblica. Lá em João, capítulo 8, versículo 31 ao 32, alguém pode ler para a gente? Deixa eu ver aqui. Alessandra, você pode ler para a gente? Evangelho de João, capítulo 8, 31 ao 32. Oi, leio sim. Leio sim. João 8. Isso, capítulo 8, 31 e 32. Verso 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém. Obrigado. Agora, vamos analisar um pouco esse texto que nós lemos, né? Primeira pergunta. Com quem Jesus estava conversando aqui nesse contexto? Estava conversando
Estava conversando com os apóstolos dele. Não. Os discípulos? Não? Estava conversando com os judeus que haviam crido nele. Está ali escrito isso mais em cima. Com os judeus, exato. Exato, com os judeus. Né? Os judeus que haviam crido. Agora, outra pergunta. Como mostramos que realmente cremos em Jesus? De acordo com esse texto que nós lemos. Como mostramos que realmente cremos em Jesus? Me veio na mente o Pai Nosso, né? Essa pergunta do professor veio na mente o Pai Nosso. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, que o Pai Nosso falou assim, ó, venha a nós o teu reino. Quando eu mostro que eu creio em Jesus, eu estou ajudando alguém que está numa cadeira de roda, dando banho em alguém, limpando a casa dessa pessoa, ou então orando na casa da pessoa que não pode ir na igreja. Por aí. Então, tá certo, faz parte, né? Faz parte porque... Permanecendo na palavra dele. Isso. Isso, mas vamos tentar ficar só no texto que a gente leu. Isso aqui é como se fosse um exercício para você compreender a passagem. É um estudo dentro do contexto, né? Quem que respondeu aí? Desculpa. A Maria do Carmo, que estava explicando, e aí depois eu acho que foi a Alessandra que falou isso. Isso. Ó. O que foi que ela falou? Permanecer firmes em sua palavra, na palavra de Deus. Não é isso que o texto fala? Tá. Sim. E vocês permanecerem na minha palavra. Né? Na minha palavra. Mostrando que realmente cremos em Jesus. Quando nós permanecemos firmes em sua palavra. Dentro do contexto, tá? Outra pergunta. Quando nos tornamos, o que nos tornamos quando permanecemos na palavra de Jesus? Verdade. Agora que entra os discípulos. Verdadeiramente serão meus discípulos, não é? Verdadeiros discípulos de Jesus. Verdadeiros. Então, está vendo quantas perguntas a gente pode fazer no texto, e tentar aplicar em nossas vidas, né? Com quem Jesus estava conversando, com os judeus. Isso serve para nós também hoje, serve? Nós aplicamos em nós, né? Como mostramos que realmente cremos em Jesus? Permanecendo firme na palavra. E eu permanecendo firme na palavra de Deus, eu me torno um verdadeiro discípulo de Jesus, né? Agora, qual o resultado na vida dos verdadeiros discípulos de Jesus? Uma outra pergunta dentro do contexto. Qual é o resultado? Meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Exato. A verdade os libertará. Olha, o passo a passo, né, que Jesus estava explicando para aqueles judeus. Porque os judeus era aquela nação que não estava crendo em Jesus. Eles eram contra Jesus. Eles faziam várias perguntas para tentar pegar Jesus em algum ponto, para tentar condená-lo. Claro, muitos judeus se converteram, mas tinha muitos que não aceitaram Jesus. E Jesus, numa conversa, vai falar sobre isso, né? Então, a conclusão que nós temos desse contexto é: não basta crer, né? Basta crer apenas? Não. É necessário permanecer na palavra. E assim nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus que terão suas vidas transformadas pelo Evangelho. Não é apenas crer. Eu creio. E esse crer é muito em vão, né? Então, precisa permanecer. Uma outra passagem lá em Mateus, capítulo 7. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 7. Essa é uma passagem muito interessante, tá? Versículo 21 até o 23. Eu vou ler aqui na minha versão, na NVI, diz assim:
Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uma conversa entre Jesus e alguns que se diziam dignos de entrar no reino celestial. Vamos perguntar para o texto. A quem Jesus está se dirigindo aqui? Há muitos. Quase. É por Ele aí. estava dentro, falando dentro do Sermão da Montanha, né? Então, como a irmã aí falou, não é? Há muitos? Isso, muito, mas tem algumas pessoas aqui. Aqueles que diziam Senhor, Senhor. Né? Entendi. Fala Senhor, Senhor, né? Mas Jesus ali está dando uma explicação, né? Alguns vão chegar naquele dia, mas Senhor, Senhor, nós não fizemos isso, fizemos aquilo em teu nome. O que eles fizeram em nome de Jesus? Essas pessoas que se dirigiram a Jesus, chamando-o de Senhor, Senhor, eles fizeram alguma coisa. O que eles fizeram em nome do Senhor? Em nome de Jesus? Eita, nós. Orações. Não, é dentro de contexto lá. Versículo Eles expulsaram 22. demônios, eles curaram em nome de Jesus. Isso. Profetizaram. Profetizaram em nome de Jesus. Expulsaram demônios. Isso, exatamente. Então, essas pessoas chegam até Jesus. Senhor, Senhor, nós fizemos isso, expulsamos demônios, realizamos muitos milagres. O que eles deixaram de fazer? Jesus vai falar aqui. Estou ficando com medo desses textos. Eles deixaram de fazer algo muito simples, a vontade do Pai. Eles não fizeram a vontade do Pai, mas praticaram o mal. Nesse contexto aqui, essas realizações que eles fizeram, para Jesus não tinha valor nenhum. Mas eu não, eu estou confusa, professor. Mas a pessoa não foi curada em nome de Jesus? Enquanto eles estavam lá fazendo ali, curando, ou então orando para o enfermo, ou sei lá, não foram curadas, não houve... Ela recebeu, mas quem deu a bênção fazia iniquidade. Tá. É uma pergunta interessante essa, mas aí eu vou voltar naquele lema que a gente usa. A Bíblia não tá relatando sobre as pessoas que receberam. Certo. Né? Sobre as pessoas que fizeram. Certo. Ou que achavam que fizeram. Agora, será que tudo aquilo era de Deus? Não sei. É uma pergunta que vai ficar no ar. Era de Deus tudo aquilo? Né? Então, essas pessoas... Foi uma ordem de Deus ou não? Ele tinha pedido para fazer isso ou não? Então, Você pode falar que eu estou fazendo tudo em nome de Deus, mas a questão é isso que está sendo colocado. Né? Será que foi Jesus quem disse? Porque ele mesmo falou, eu não falei para vocês fazerem isso. Mercenários. Exatamente. Então, eles deixaram de fazer a vontade do Pai praticando o mal. E qual é o resultado da vida dessas pessoas? Dessas pessoas que estavam tentando justificar algo ou tentando achar que com aquilo que eles faziam, eles eram dignos de entrar no reino do céu. Entendo. Né? Será que é pelos bons feitos que nós entramos no reino?
Será que é pelos bons feitos que nós vamos herdar a salvação? Não é só isso. Exato. Claro que precisamos fazer as boas obras, mas não é só as boas obras. As boas obras é uma consequência de quando nós nos convertemos a Cristo. Ela vai ser automática. Mas a questão não é a grande questão aqui, né? É sobre essas pessoas que achavam que fazendo aquilo em nome de Jesus, elas estavam aptas a entrar no reino celestial. A gente pode lembrar da passagem que ele falou: permanecer em mim. Se vocês permanecerem em mim, né, aí até a gente pode lembrar, para quem conhece um pouquinho do Evangelho de João, lá nos versículos 14, 15, 16, ali, vocês vão perceber alguns outros dizeres de Jesus com relação a isso. Se vocês permanecerem em mim, lá no capítulo 15, praticamente, ele vai falar: o Pai está em vocês. Mas se vocês não permanecerem em mim, o Pai não está em vocês. Não tem nem como. O Pai só vai estar com vocês se vocês estiverem em mim, permanecerem em mim. Nesse sentido, dentro do contexto, está falando com relação ao quê? Ao ensino dele. Você pode falar que eu faço isso, faço aquilo em nome de Deus. Vamos lá, vamos usar um exemplo dos judeus que, vamos dizer, entram em locais com bomba e falam que vão se explodir em nome de Deus. E aí, você pode falar isso? Pode. Você tem direito de falar? Tenha. Você tem liberdade de fazer o que você quiser. Mas isso tem a ver com a instrução de Cristo? Né? Eu estou fazendo em nome de Cristo. Mas Cristo não pediu para você fazer isso. Então, por que você está fazendo? Né? Então, lembra que o Regis, estou falando do Regis, né, o Reginaldo, ele falou que Deus é específico? Sim, ele é específico para não haver confusão. Então, quando ele é específico, significa que o negócio é bem claro, né? Então, a gente fica com a clareza que ele deu. Agora, se a gente ficar procurando aquilo que ele não falou, olha, vocês vão procurar e vão encontrar um monte de coisa. Esse é o grande problema, quando a gente acha que está fazendo aquilo que é bom, mas às vistas de Deus, talvez não seja. Bem explicado esse exemplo, né, dos homens bombas aí. Tudo em nome de Deus, né? Se eu falar que eu vou construir uma arca porque Deus mandou, está escrito na Bíblia, Deus mandou construir uma arca. Espera aí, foi para mim? Não foi para mim, foi para Noé. Então, precisamos entender, né, a vontade de Deus, as decisões de Deus. Então, qual o resultado na vida dessas pessoas, de acordo com esse contexto de Mateus capítulo 7? Nunca os conheci, Jesus vai falar. Afastem-se de mim. Não entrarão no reino dos céus. Não vai entrar. Não importa que essas pessoas tenham feito muitas realizações. Se não obedeceram ao evangelho puro e simples de Jesus, não vão entrar. Interessante vocês notarem, nós estamos vendo o contexto desses 3 versículos que nós lemos. Mas num contexto maior aqui, se vocês voltarem lá no versículo 15, vocês vão ver que Jesus está falando que já existiam falsos profetas. Já existiam pessoas que falavam em nome de Jesus, mas eram falsos. Então, se naquela época existia, precisamos estar atentos hoje. Então. Será que não existe falsos profetas? Pessoas que falam em nome de Jesus, mas na verdade não fazem a vontade de Deus? Então, não são as obras que fazemos, mas a vontade do Pai em nossa vida. É a transformação que nos conduz para longe da iniquidade. Nós vamos entender mais no decorrer dos estudos, tá? Mas é só para a gente entender esse contexto e fazer essas perguntas. E vai te ajudar também esse exemplo quando você estiver lendo também outras passagens da Bíblia, né? E você fazer perguntas. E assim você conseguir enriquecer os estudos pessoais de vocês. Bom,
de teologia bíblica. A Bíblia é um livro de Deus ao homem. Jeremias, quando escreve, né, lá no capítulo 30, versículos 1 e 2, deixa eu abrir aqui e ler essa passagem. Caco, tá fácil aí para você ler para a gente? Jeremias, vamos lá. Jeremias 30, versículo 1 e 2. A gente não precisa ler todas as passagens que aparecer aqui, tá? Só algumas que a gente acha bastante importantes. 30, versículo 1 e 2. Ok. Diz assim: palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia é um livro de Deus para o ser humano. Então, Deus é o autor principal de toda a Bíblia. E nesses livros, né? Quando você lê algum livro, você tende a absorver a mensagem que aquele livro traz para você. Qualquer livro que você lê. A Bíblia não é diferente. A Bíblia também contém toda a vontade de Deus. E o que nós absorvemos dessa vontade de Deus na nossa vida? Deus está falando. É algo que eu ouvi, né? E eu gosto de usar. Nós ouvimos Deus através dos olhos. Interessante, né? Nós ouvimos Deus, nós queremos, Deus fala comigo. Nós ouvimos Deus através dos olhos. Quando nós lemos a palavra de Deus. Deus está falando com a gente. Nesse momento, Deus está falando. Está nos orientando sobre a palavra dele. Lá em João, capítulo 17, versículo 17, vai falar que a Bíblia é a verdade. Creio que ninguém tem dúvida quanto a isso. A Bíblia é a verdade para nós. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai falar que a Bíblia é viva e eficaz. Mais afiada que qualquer espada de dois gumes, né? É uma passagem que a gente conhece. Amém, glória a Deus. Amém. A Bíblia é a testemunha da vida eterna. Vamos abrir essa passagem lá em João, Evangelho de João. Só uma curiosidade também. Nós temos o Evangelho de João, ok? Que estão lá entre os 4 evangelhos. E nós temos as cartas de João, que seria 1 João, 2 João e 3 João. O mesmo autor que escreveu o Evangelho, ele vai escrever depois 3 cartas, tá? Eu digo isso porque, às vezes, há pessoas que não sabiam que existiam outras cartas de João. Então, quando eu falar Evangelho de João, é lá nos 4 primeiros evangelhos. Quando eu falar a carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Então, Eu sempre me confundo com isso, professor. Eu sempre me perco nisso aí. Sempre. É só entender sobre o Evangelho, né? Eu vou tomar cuidado de quando tomar essas diferenças, né? Falar Evangelho de João ou cartas de João. Aí vocês vão saber qual é qual. Amém, graças a Deus. Então, ó, capítulo 5, versículo 39, diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, se nós estamos estudando a palavra de Deus, é porque nós cremos que ela possui a vida eterna. Ela possui a forma de você obter a vida eterna. Glória a Deus por isso. A Bíblia, ela é eterna. Lá, 1 Pedro. Pedro também foi um dos apóstolos. Nós não temos o Evangelho de Pedro, mas nós temos as cartas de Pedro. 1ª e 2ª Pedro. Okay? Então, 1ª e 2ª Pedro, aliás, 1 Pedro, capítulo 1, 23 e 25, vai falar que a Bíblia é eterna. Vai passar céus e terra, mas a palavra de Deus permanece. A Bíblia, vamos abrir novamente lá, aliás,
Tem que estar em João, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. Meire, você pode ler para a gente? Habilita aí o microfone. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. Eu? Isso. Sim. João 12, 48. Há um juiz para quem se recusa a acreditar em mim e não aceita as minhas palavras. As palavras que eu tenho dito vão julgá-lo no último dia. Amém. Uma boa passagem também, né? Aí a gente volta a fazer pergunta para o texto. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus está falando. O que vai acontecer com aqueles que não aceitam, que não dão crédito às palavras de Jesus? Já tem o julgamento. Já tem o julgamento. E quem vai julgar? Jesus. A palavra. A palavra de Jesus. Está certo, Jesus. Mas você... É a palavra. A palavra Jesus na palavra. As próprias palavras que Jesus proferiu, elas vão julgar aqueles que rejeitaram. Então, ao longo do estudo, nós também vamos compreender tudo o que foi dito no Velho Testamento e o que foi dito no Novo Testamento com Jesus. Estamos atentos àquilo que Jesus ordenou. Lá em Romanos, capítulo 16, também vai falar que a Bíblia é o poder de Deus para a salvação. Lá em 2 Pedro, vai falar que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é inspirada. Deus, inspirada é isso, tá? Deus é quem inspirou. Usou o homem para escrever, mas Deus é o autor. É só um exemplo que eu escutei também de um irmão nosso. Ele se mudou para os Estados Unidos. O Carlos já sabe quem que é. Ele queria escrever uma carta aos familiares que ficaram aqui, que eram descendentes americanos, né? E ele queria escrever uma carta em inglês, só que ele não sabia. Ele foi procurar um professor que pudesse escrever para ele. Então, quem escreveu a carta foi aquele professor. Mas quem inspirou as palavras foi essa pessoa. Ok? Se fosse eu, no caso, então eu estava inspirando aquele professor a escrever a carta. Então, Deus é dessa forma. Deus é o autor. Ele inspira, ou inspirou, né, na verdade, esses homens a escreverem as palavras de Deus. As cartas que nós temos em nossas mãos hoje. Tiago, capítulo 1, versículo 25, também vai falar que a Bíblia é perfeita. Sem dúvida nenhuma, ela é perfeita. Agora, nós temos algum direito de alterar a Bíblia? Não. Nenhum. Nenhum. É algo que nós precisamos ter em mente. Todos nós. Espero que vocês gravem, guardem isso. Tanto eu, o Carlos, que estamos à frente desses estudos aqui, tanto nós quanto vocês, todos nós, somos apenas estudantes, leitores da Bíblia. Nós não somos editores da Bíblia. O que um editor faz com a Bíblia? Ou com qualquer outra coisa? Ele altera, ele modifica algo. Então, eu não tenho direito nenhum em ser um editor. Eu não tenho direito nenhum em alterar a Bíblia. Ah, mas Jesus não está proibindo isso. Só um exemplo, tá? Ah, Jesus não está proibindo isso. Mas quem disse que Jesus está autorizando fazer isso? Um exemplo. Eu tenho 2 cachorrinhas. Eu quero batizar elas. A Bíblia me proíbe isso? De batizar a minha cachorrinha? Não. Não proíbe? Não proíbe. Mas Deus deu alguma orientação para fazer isso? Não. Então, eu não vou fazer. Então,
Às vezes a gente se depara com algumas perguntas, como mas Deus não proibiu isso. Claro, Deus não proibiu muitas coisas, como o Carlos falou. Mas Deus é específico. Então, nós precisamos perguntar assim, aonde Deus autoriza fazer isso? Então, a gente precisa mudar a pergunta. Eu não posso perguntar onde está proibido. Não. Eu preciso perguntar aonde Deus está instruindo. Essa é a pergunta dele, ok? Porque tudo que a gente for fazer, como o Carlos já colocou bem, se a gente for achar aonde Deus está proibindo, a gente vai fazer qualquer coisa. Então, isso a gente vai estar alterando. Ó, a passagem já está na tela de vocês aí, lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Alguém sabe o significado de Deuteronômio? Qual o significado dessa palavra, Deuteronômio? É um livro bíblico, certo? Qual é o sentido de Deuteronômio? Não sei. Ok. Eu não vou responder agora, não. A gente vai ver outros livros, as explicações de cada livro. É só uma curiosidade, tá? Mas lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, vai falar: nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Não acrescente e não retire nada. É uma advertência. Lá no início da Bíblia, nos 5 primeiros livros, né, que são considerados o Pentateuco, lá no meio da Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 6, nós temos uma outra advertência. Nada acrescentem as palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Opa! Permaneça. Então, se eu falar algo que não está escrito, eu estou mentindo. Por isso, vamos ficar com o que a Bíblia fala. Okay? Lá em Apocalipse, muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Lá em Apocalipse, capítulo 22, de 18 ao 19, vai dizer assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Advertência, no início, no meio e no final de toda a Bíblia. Não mude, não altere a palavra de Deus. Não tente dar algum significado, sendo que ela não significa aquilo que você acha. Às vezes nós achamos, eu acho que é isso. Espera aí, vamos analisar o contexto. Então, nunca se precipite em dar um sentido à palavra de Deus, sendo que não é aquele sentido que Deus quer trazer. Ok? Então, está dando para entender aí? Dá a impressão que é um livro vivo. É um livro vivo? É um Sim. livro vivo. Isso, é aquela passagem lá de Pedro, né, que nós observou. A palavra de Deus é viva e eficaz. Algo que eu já ouvi também, algo que eu também não esqueço, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso, já ouvi falar. Ela serve Maravilhoso. Maravilhoso. A Bíblia, então, é a fonte de teologia confiável que nos dará todo o entendimento para sabermos tudo que foi essencial e necessário para ser um homem ou mulher perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lá em 1 Timóteo, né, capítulo 3, vai falar sobre isso aí. Portanto, a nossa atitude diante da palavra de Deus deve ser o quê? Não ultrapasse o que está escrito. Não ultrapasse. Cuidado com as falsas teologias. Vamos ver rapidamente aqui alguns tipos, né? O materialismo.
o dinheiro e a existência física são maiores do que Deus. As pessoas, infelizmente, estão tentando induzir as pessoas ou querendo atrair as pessoas, prometendo coisas materiais, bênçãos materiais. E isso acaba se colocando primariamente, né, no lugar de Jesus, no lugar de Deus. Deus condena isso. Jesus vai condenar isso. O materialismo, a idolatria das coisas. Será que eu posso servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo? Jesus vai falar, não. Ou você ama um, ou você ama o outro. Lembra lá do jovem rico, que chegou aos pés de Jesus? Senhor, o que me falta para herdar a vida eterna? Vende todas as suas coisas, dê aos pobres, venha e me segue. Assim que ele fez. Ele se retirou da presença de Jesus e preferiu ficar com as riquezas. Nós podemos, de alguma forma, respeitar, amar a Jesus, sim. Mas, às vezes, eu tenho amado muito mais outras coisas do que a Jesus. Foi o que esse jovem rico fez. Ele amou muito mais as riquezas. Então, precisamos tomar cuidado com a teologia da prosperidade, que, às vezes, é muito dita. Teologia da prosperidade, não caia nela. O fim do materialismo é a destruição. Toda a matéria será destruída. Lá em 2 Pedro, vamos ler essa passagem? Lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, Tiago, 2 Pedro, capítulo 3. Milena, você pode ler para a gente aí? Milena, eu? Isso. Milena, tu mesmo. Vamos lá. 2 Pedro 3, 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos nos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Obrigado. O que vai acontecer? Nós, enquanto pessoas estão buscando o bem material, o dinheiro, casa, carros, mansões, o que vai acontecer se Jesus voltar? Vai levar para o céu isso? Não vai levar nada, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com a falsa teologia da prosperidade. Ela é falsa. Porque Jesus, em nenhum momento, vai ensinar, vai autorizar isso. Pelo contrário, Jesus vai ensinar o desprendimento das coisas. Se desprenda das coisas. Porque nós não trouxemos nada. E, com certeza, nós não levaremos nada do céu. O humanismo secular. O homem querendo ser maior do que Deus. Pessoas querendo ter muitos destaques e pouco dá destaque à palavra e a Jesus. Humanismo é idolatria também. Romanos, capítulo 1, versículos 23 e 25 vai falar isso. Me lembro lá em Atos, capítulo 10, quando Cornélio ele recebe ali uma orientação de Deus. Pedro chega até a casa de Cornélio. A gente vai ler essa passagem mais para frente. E Cornélio ele vai se prostrar diante de Deus. O que Pedro vai fazer? Opa, levanta. Levanta que eu sou homem.
igual a você. Então, não devemos nos curvar perante homens. Nós devemos nos curvar perante Deus, perante Jesus. Agora, homem querendo ser estrela ou maior do que Deus, do que Jesus, não. Isso é humanismo. Isso é idolatria. As pessoas ignoram Deus e fazem com que o homem seja o centro de seu amor. Lá em Mateus, capítulo 10, eu vou pedir para o Cláudio. Cláudio, você pode ler para a gente essa passagem de Mateus? Capítulo 10. Versículo 37 até o 39. Eu estou sem a Bíblia na mão aqui agora, eu não peguei. Tá. Eu abri aqui, eu vou ler então. Mateus, capítulo 10, 37 ao 39. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Claro que Jesus não está falando que você não deve respeitar, amar a sua mãe e seu pai, não é isso. É até que ponto a pessoa consegue abandonar a Deus e a Jesus por conta da família. Será que a família está acima de Jesus? O importante é que toda a família se curva a Jesus, que toda a família honre e obedeça a Jesus. Porque Jesus mesmo fala que ele vai trazer divisões dentro da própria casa. Né? Então, não pode ter essa divisão. Jesus está falando isso não que é para ser dessa forma, mas que pode acontecer. A intenção de Jesus é que toda a família se conserve e preserve a palavra de Deus, para que não haja essa divisão. Então, precisamos tomar muito cuidado. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo da família. Ensina os preceitos dos homens, tornando vã a sua adoração a Deus. É interessante essa passagem também, Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Isso foi escrito nos profetas, né? Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9 vai falar assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está o quê? Está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Regras ensinadas por homens não substituem a palavra de Deus. Mesmo que nesse contexto que Jesus está falando aqui, muitos fariseus e saduceus estavam acostumados ou estavam seguindo os costumes dos seus antepassados. Eles estavam colocando os costumes acima da palavra de Deus. E eu vejo que hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Precisamos tomar cuidado que costumes que nós aprendemos lá do passado com a mãe, com o avô, com o bisavô, esses costumes não podem ser superiores à palavra de Deus. Era isso que acontecia com os fariseus da época. Eles vinham com aquela carga, com aqueles ensinamentos que foram passados, né, com seus antepassados. E eles estavam querendo colocar aquilo acima da palavra de Deus. As tradições deles estavam sendo superiores à palavra de Deus. Então, Deus, Jesus, vai rejeitar esses homens. O cristianismo desencaminhado, as predições de falsos profetas e mestres do cristianismo. Tem várias passagens aí que vocês podem ler, inclusive o contexto que nós já lemos, lá de Mateus capítulo 7. Então, experiências pessoais, gente, jamais podem ocupar o lugar da palavra de Deus, que é suficiente em nossas vidas. Experiências, bagagens que nós carregamos ao longo de nossas vidas, elas não podem ocupar o lugar da palavra de Deus.
Não importa a experiência ou a bagagem que eu tenha. Se ela não condiz com a palavra de Deus, preciso reavaliar. Okay? Muitos falsos profetas existiram e creio que existem ainda. Pessoas que querem determinar, tal dia vai acabar o mundo, tal dia vai escurecer o mundo, se vier pessoas, a sua porta não abra, enfim, muitas ideias. As pessoas não sabem de nada, né? O aparecimento de falsos mestres e de visões do primeiro século já desenhava o que seguiria. Falsos mestres sempre existiu na história do povo de Deus. Desde o início. Vocês podem ler os profetas do Antigo Testamento. Vários falsos profetas tinham naquela época. E hoje não é diferente. Precisamos discernir o que é verdade. Segundo Coríntios, capítulo 11, 3 e 4, Gálatas, capítulo 1. Vamos ver essa passagem de Gálatas. A gente está quase finalizando. É uma passagem muito interessante. Gálatas está lá no Novo Testamento, depois de Atos. Gálatas é lá depois de Coríntios, tá? Gálatas é uma das cartas que está no contexto da história de Atos, quando Paulo vai na região da Galácia. Então, Gálatas é uma carta escrita ao povo, né, à igreja na região da Galácia. Maria Elisa, você consegue ler para a gente aí, Gálatas, capítulo 1? Sim. Versículo 6 até o 9. Do 1 ao 9? Capítulo 1. A minha Bíblia, eu estou com a revisada. Não tem problema. Da palavra simples. Paulo, problema. Apóstolo João, da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. É o versículo 6, pula lá para o versículo 6 até o 9. Entendi, do 1, 9. Sim. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele repetiu? Ele está... Ele frisou, né? Tá. Você fala para um filho, se você for para a rua, você vai apanhar. Eu estou falando, se você for para a rua, você vai apanhar. Só está reforçando a ideia. Esse anátema é amaldiçoado, né? Maldito. É maldito. Então, se alguém chegar com uma revelação para mim, hoje, que não esteja de acordo com o Evangelho de Jesus, eu aceito ou não? Claro que não, né? Não. Não posso aceitar. Porque vai além do que está escrito. Não é? Não é isso que Paulo está querendo falar aos Gálatas? Sim. Mesmo que um anjo do céu, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, vai falar também sobre quase a mesma ideia. Sobre que o diabo se disfarça de anjo de luz para tentar perverter as pessoas. Então, precisamos ter cuidado com isso. Fique com o que está escrito. Então, a morte do homem e a maldição da terra são resultado da falsa teologia. Deus disse que o pecado traria a morte. E o diabo disse o quê? Que não. Para Adão e Eva, não foi? Deus mandou, não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. O diabo falou, não, vocês não vão morrer. Olha a mentira. Morreram espiritualmente. Né? Eles tiveram um afastamento de Deus.
A gente vai detalhar mais sobre isso daí também nas outras aulas. Então, a falta de conhecimento da verdade de Deus e a negligência ao que ele falou traz a destruição. Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai falar sobre isso. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. O povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Profetas inspirados, autorizados por Deus, tentando instruir a nação de Israel, lá no Antigo Testamento, enquanto falsos profetas estavam tentando desviar a atenção desse povo. Hoje, precisamos tomar cuidado. Se Jesus está falando e sempre afirmando que vai existir, então precisamos tomar cuidado com toda a palavra. Se ela não está de acordo com a Bíblia, tomem cuidado. Pode ser uma teologia falsa. Pode ser um falso profeta tentando introduzir um outro tipo de ensino que Jesus não autorizou. Cuidado. 1 João, capítulo 4, versículo 1, vai falar mais sobre isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, vai falar mais sobre isso. Depois vocês podem revisar a lição e ler algumas outras passagens aí que a gente não leu, tá? Conclusão. Efésios, capítulo 1, versículo 3, afirma que Deus, o Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai adicionar: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento que nos chamou, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós precisamos de mais alguma coisa? Eu creio que na palavra de Deus, como diz lá em Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, deixa eu só confirmar aqui. Eu havia comentado, não sei se eu falei certo. 2 Timóteo, capítulo 3, abram lá só para a gente ler essa passagem. Já está aqui, já. Seria o próximo slide. Nas Sagradas Escrituras, temos um registro perfeito e completo de todas as revelações sobrenaturais de Deus, né? Precisamos para conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Abram lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Lá no finalzinho da Bíblia também. Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. A palavra de Deus vai nos dizer assim, 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, prestem bem atenção, toda a Escritura é inspirada por Deus, lembra? Foi soprada por Deus. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, ou a mulher também, lógico, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ora, se toda a Escritura é inspirada por Deus, se toda a Escritura me instrui na justiça, para me tornar um homem, uma mulher apto e plenamente preparado para toda boa obra, eu preciso de mais alguma revelação? Sim ou não? Eu creio que não. De acordo com a palavra de Deus, não precisa. Senão a gente poderia talvez fazer uma troca de palavras, né? Aqui diz toda a Escritura é inspirada. Senão, de repente, a gente pode colocar aqui todo o homem que se diz inspirado por Deus, né? Ele pode trazer uma palavra. Quer dizer, se tivesse escrito isso, então qualquer um poderia dizer que recebeu algo de Deus. Mas não, porque ele está falando que toda a Escritura é inspirada, mas não alguém que simplesmente diz alguma coisa que está falando que Deus falou com ele. Porque imagina se cada um de nós falar que Deus falou conosco, eu vou falar uma instrução. Aí vai vir um outro amanhã e vai falar uma instrução diferente da minha.
e vem um outro depois e fala uma instrução diferente de nós dois. Aí a gente vai falar, a quem a gente vai seguir? Quem é que a gente vai ouvir? Será que isso vem de Deus? Lembra que tem as passagens que falam, vocês precisam testar, verificar quem são essas pessoas, quem são esses espíritos. Não é? Tem a passagem que fala lá de Pedro, né? Fala, testem, quem são esses espíritos? Quer dizer, quem são essas pessoas que estão falando? Procede de Deus significa procede da palavra dele, porque ele fala que toda a escritura. Ele não está falando de outra coisa. Então, a gente tem que se preocupar com essas coisas, que é o que nos dá a tranquilidade de poder dizer, estou verdadeiramente servindo a Deus porque tenho conhecimento. Agora, quando falta conhecimento, eu posso ser levado facilmente por qualquer doutrina, qualquer ensino, porque eu estou ouvindo alguém falar, e eu não estou buscando na palavra. Exato. O próprio Efésios, capítulo 4, se eu não estiver enganado, mas a gente vai entrar nessa questão, vai falar sobre pessoas que são levadas por vários ventos de doutrina. A pessoa escuta uma coisa aqui, escuta uma coisa lá, e aí, onde eu vou? Então, Jesus é perfeito, Jesus tem toda a instrução verdadeira. Fique com Jesus, e nada mais. Portanto, nesse estudo da teologia, né, bíblica, procuramos nos concentrar naquilo que se encontra nesta revelação especial de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Única e exclusivamente na Bíblia. Tem um acréscimo aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula, sobre algumas traduções bíblicas, tá? A gente deixa na próxima aula, a gente vai falar um pouco, como a Maria do Carmo, se eu não me engano, né, leu uma versão diferente, ela é um pouco mais antiga, vamos dizer assim. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre isso daí. É bem rapidinho, mas como que já deu o horário, eu estou com o bebê que está falando para querer dormir, a gente encerra, então, esse estudo. Eu deixo aberto aí para caso alguém queira fazer algum comentário, alguma pergunta dentro do que nós falamos, se alguém tem alguma dúvida ainda. Então, a gente faz uma oração final e encerra. Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma pergunta para fazer? Não, é só lembrar a passagem que eu falei, que é de 1 João, capítulo 4 e versículo 1. É que a gente ficou com outro versículo, né? Outro que a gente leu. Mas 1 João 4 e 1, ele diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Mas que espírito é esse? Qual o sentido da escrita no contexto? Significa qualquer alma que diga algo. Significa qualquer pessoa que ensine algo. Tá? Antes, provai os espíritos. Provai as pessoas. Se procedem de Deus esses ensinos que eles estão falando. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, a gente vê que a palavra ela deixa bem clara para a gente quais são as instruções que a gente, como é que a gente precisa proceder diante dessas situações. E aí, quando a gente volta lá, só para complementar, para 2 Timóteo, a gente leu o capítulo 3, versículos 16 e 17, que se eu não ficar dentro da palavra, dentro da escritura, dentro daquilo que Deus já nos deu, que é a Bíblia, vamos colocar em outras palavras, o que pode acontecer se eu ficar dentro dela? O que pode? Ele fala assim, versículo 17, a fim de que o homem de Deus, lembra, permanecer em mim e Deus permanecerá em vocês, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora, imagina se você ficar em qualquer instrução de qualquer espírito, que nem foi provado se o que ele está falando vem de Deus ou não. Porque como é que a gente vai provar alguma coisa? Bom, a gente precisa saber se está escrito. É a única forma de você provar, porque senão a gente vai ficar ouvindo vento de doutrina. Qualquer um pode dizer qualquer coisa.
e aí a gente, então, é levado. E aí, por fim, o que acontece? Nós não nos tornamos perfeitos, não nos tornamos íntegros e em nada deficiente. Quer dizer, eu me torno totalmente imperfeito, não sou íntegro e sou totalmente deficiente, né? Por quê? Porque não preservei, não fiquei na palavra conforme Jesus tinha falado já lá em João, né? Então, assim, só para complementar. Bom, é a nossa fé. A nossa fé, como nós estamos falando sobre a fé, né? Os princípios básicos da fé cristã. O básico da nossa fé está em Deus, está em Jesus, está na palavra revelada a Deus. Fora disso, a nossa fé está fundamentada em coisas falsas. Ou seja, não seria uma fé verdadeira. Né? A fé verdadeira é aquela que está baseada naquilo que Jesus ensina. Precisamos entender que todo o plano de Deus se concentra em Jesus. Então, Jesus é o nosso Senhor. A Ele nós temos que dar ouvidos, né? Então, nós precisamos ter a nossa fé fundamentada no Evangelho de Deus. Alguma pergunta? Não sei se a gente conseguiu explicar bem. Se ficou alguma dúvida, vocês falam. O cálice para frente. Só um recadinho aí para o Klaus. Klaus, eu mandei mensagem para todos os amigos ali que você passou para mim, tá? Já foi pedido lá, passado o convite para eles. Se você puder, fala com eles, pede para eles entrarem lá. Bom, legal. Esse foi nossa primeira lição. A gente só vai ter um acréscimo aí na próxima sobre as versões bíblicas, né? A diferença e tal. Mas, ao longo do tempo, nós temos vários assuntos importantes e, com certeza, vocês podem ficar chocados ou não, mas, com certeza, vai abrir bastante a mente de todos. Espero que seja de bom proveito para vocês, assim como está sendo, né? Todas as vezes para mim, para o Caco, em poder compartilhar esse momento aí de estudo. Então, que Deus abençoe todos. Vamos agradecer o estudo. Amém. 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 Eu que agradeço a participação de todos vocês aí. Obrigada. Com a tela pequenininha aqui, por conta do compartilhamento da tela aqui, às vezes eu não consigo ver todos, mas ao longo do tempo aí a gente vai se conectando melhor, né? Faltou as pérolas, professor. Faltou o quê? As pérolas. É verdade, verdade. Né? Faltou a Josi aqui. Eu estou só observando aqui. Não saiu nenhuma pérola. Então, são perguntas. Tinha uma aluna numa outra aula que ela fazia bastante perguntas, né? Algumas perguntas bem intrigantes até, né? Mas a gente tentava responder de acordo com a palavra, né? Mas fiquem à vontade também para perguntar qualquer coisa, tá? Depois a gente vai ter o prazer aí de responder ou então buscar a resposta para vocês aí, tá bom? Caco, faz uma oração final para a gente, por gentileza. Ok. Vamos orar, então. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, nós somos agradecidos, Pai, ao Senhor pela vida que o Senhor concedeu a nós, a cada um de nós, ó Pai, nesse dia, podendo, ó Pai, desfrutar das bênçãos do Senhor, da graça do Senhor, de ter a vida, de também, ó Pai, da graça de podermos compartilhar, ó Pai, o Evangelho do Senhor, o ensino do Senhor com nossos amigos, ó Pai. Esteja com cada aluno, esteja com cada um de nós, ó Pai, nos concedendo um coração, ó Pai, aberto para receber a sua instrução e uma mente, ó Pai, aberta também para podermos compreender. Nos ajude a compreender, ó Pai, verdadeiramente o seu ensino, para que possamos, ó Pai, ser aptos também para poder instruir outras pessoas de forma correta, ó Pai. E assim todas elas, ó Pai, possam estar adorando ao Senhor, glorificando o Senhor, vivendo, ó Pai, verdadeiramente baseada na sua instrução, ó Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus também pedimos que o Senhor nos conceda uma boa noite de descanso e que
possamos, ó Pai, durante a semana, desempenhar, ó Pai, desfrutar do prazer de também lermos a sua palavra, de estarmos ligados com o Senhor, com as nossas orações, podendo, ó Pai, falar diariamente contigo, ó Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos por cada um aqui presente também, Senhor. Amém. 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 Gente, muito obrigado novamente, tá? Obrigada, eu. E espero vocês na próxima segunda, tá? Sim, até Amém, segunda. amém. Não fujam. Quarta, Isso. eu me inscrevi. Tem quarta também, né? Quarta-feira, sim, tem o módulo 2. Módulo Tem o 2. módulo 2. Eu me inscrevi também na de quarta. Sim, Mary. Quarta-feira, 7h30, o mesmo horário, tá? Mesmo horário. Aí, no caso, a conexão eu mando para vocês no grupo lá. Quem está no grupo, tá? O módulo 2, vocês vão receber também. E aí é só clicar, vai ser da mesma forma, nessas telinhas aqui, a gente vai estar podendo conversar. E o assunto é diretrizes da adoração a Deus, ok? Ok. Até quarta, então. Até, gente. Boa noite para vocês, Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe. Maria Um Amélia. abraço.